pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Hoje nós vamos falar de Functional Interfaces, que é a base para a gente aprender os lambdas do Java, ok? A gente então vai falar aqui uma sequência de Functional Interfaces, lambdas e Stream API. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal e dê o seu like aqui para os nossos vídeos, para a gente continuar fazendo vídeos bacanas assim, tá? Então o vídeo começa agora! Então, pessoal, vamos iniciar o vídeo agora. A gente vai direto aqui para o Eclipse, porque a gente então vai fazer as coisas tudo direto no código, ok? O que são as Functional Interfaces? Para que elas servem? A gente já conhece que o Java tem os lambdas. E a gente sabe que a gente usa lambda para muita coisa. O que significa um lambda aqui no Java? Significa um método, certo? Eu estou fazendo uma implementação de um método, só que eu não estou dando nome, não estou declarando classe, não estou fazendo nada disso. Eu estou colocando um método. Em muitos lugares, a gente só quer declarar um método e mandar ele rodar, certo? Então, tem muitas formas de programar que precisam desse tipo de métodos. E a gente, dentro do Java, não tinha isso até o nosso querido Java 8. Quando veio o Java 8, essa coisa mudou. Só que, em outra linguagem, diferentemente do Java, as lambdas eles são uma função efetivamente. Tipo, você pode declarar uma função como variável e aquilo funciona como se nada tivesse acontecido, né? Porém, no Java a gente não tem muito disso. O Java ele é uma linguagem orientada a objetos. O que o Java fez para que isso fosse possível? O Java, então, criou o que a gente chamou de Functional Interfaces. O que são as Functional Interfaces? Functional Interface é uma interface que tem um método só. Tá? Vamos criar? Eu vou criar a minha Functional Interface aqui. Vou dar New Interface. E vou dizer que eu tenho aqui então a My Functional Interface. Eu não tenho a menor criatividade, né, galera? Aqui é uma Functional... Eu estou criando uma Functional Interface. Qual que é a regra para eu criar uma Functional Interface? A regra é eu ter apenas um método abstrato. Então, por exemplo, eu poderia ter um método chamado void executar, né? Esse método não recebe nada, não faz nada, não retorna nada. Belezinha. Essa é a regra para que uma interface seja uma Functional Interface. Tem que ter apenas um método abstrato. Ah, posso ter default métodos, Pedro? Pode. Eu posso ter um default método. Default void print. Né? E esse default void print imprime aí, sei lá, um hello. Beleza? E aí esse cara continua sendo uma Functional Interface. Eu só preciso ter um método abstrato. Tem os outros, né? Método estático, método privado. Você pode colocar aqui dentro também, não tem problema nenhum. Né? Só que, por que eu preciso criar interfaces dessa forma? Eu preciso criar interfaces dessa forma para que eu possa criar os lambdas. Certo? Uma Functional Interface, o objetivo da vida dele é ele poder criar lambdas. O que é um lambda aqui? Então, deixa eu declarar então aqui uma Functional Interface. Como é que eu faria isso de maneira antiga, né? Eu tinha que fazer assim, new my Functional Interface, aí eu abria as chaves, eu mandava fazer um override, né? Então eu faço override no método executar, eu digo lá que eu estou executando um método. Olha só que trampo, né? Olha quantas linhas eu tive que fazer. Quem programou para Swing fez isso 500 milhões de vezes, não foi? Então a gente teve aí uma época da nossa vida que a gente trabalhou direto dessa forma, que era a única forma. A única coisa que eu queria escrever era esse cara aqui. Era só isso que eu queria escrever. Era isso que eu queria que ele fizesse. Mas para isso eu precisava escrever todos esses outros caras ali. Então, aí eu podia vir e mandar executar. Vamos dar o dá só para ver se funciona. Aí, executando o método, tá vendo? O que aconteceu depois do Java 8? Eu poderia transformar todos essas caras aqui em um único lambda. Como é que eu escrevo um lambda? O lambda representa um método abstrato dessa interface. Então, por exemplo, esse método aqui, que é o método abstrato da interface. Esse método ele não recebe parâmetro nenhum e ele não retorna nada.
que eu escrevo isso em Lambda, então? Deixa eu apagar aqui. Eu coloco uma informação de que não tem parâmetro nenhum, certo? Apenas abre e fecha parênteses. E mando dar um comando que não retorna nada, como por exemplo aqui o system.out.println hello. Olha só o que aconteceu. Eu transformei toda aquela declaração com 4, 5 linhas em uma única linha. Né? Por que o Java sabe fazer isso? Porque o Java percebe que esse cara aqui é um método que não recebe nada, que não retorna nada, tá? E que deve ser de algum tipo de functional interface que ele vai ter que identificar pelo contexto. Qual que é o contexto aqui? O contexto é que eu estou colocando esse cara numa variável do tipo myFunctionalInterface. Aí ele, myFunctionalInterface tem um método assim? Tem. Um método abstrato, único, em que nós temos ele não retornando nada, né? E que ele recebe e não recebe nenhum tipo de parâmetro. Aí ele consegue identificar que é assim, é essa interface que ele está implementando. Caramba, Pedro, que legal! É muito legal mesmo, a gente consegue fazer isso com qualquer interface. E aí, como é que, no final das contas, eu estou aqui tentando implementar métodos, certo? E eu preciso começar então a variar os meus tipos de método. Então, imagina que a minha functional interface, em vez de ser um método void, ela retornasse uma string. Tá? Eu vou botar aqui o retorno de uma string. Agora, aqui está errado, tá vendo? E está errado aqui por quê? Porque esse cara tem que retornar uma string. Eu posso fazer de maneira mais curta e simplesmente botar a string aqui. Agora ele sabe que ele está retornando a string. O que acontece então é que esse método executar agora, em vez de mandar imprimir, ele executa uma string e eu preciso colocá-lo dentro de um system.out para a gente poder ver, né? Vamos colocar para a gente ver, só para ver se funciona. Eu vou botar ele aqui, Ctrl+V, mandar rodar. Hello, tá vendo? Agora ele retorna bem bonitinho, certo? Aí, até aqui tudo bem, né? Eu entendi, eu tenho que criar isso o tempo todo. Tá, mas o Java tem um monte de bibliotecas que já usam lambdas. A principal delas é a biblioteca de strings. E a gente vai falar dela no próximo vídeo. Então, o que a gente tem aqui? A gente vê que dentro do pacote Java Util Functions, né? Java.util.function, ele tem uma pancada de interfaces que são as nossas queridas Functional Interfaces. Olha quantas tem aqui. Tem um montão. Vamos falar das principais aqui agora. Tá? Bom, vamos falar das principais Functional Interfaces. Olhando primeiro pelo aquilo que a gente quer. Né? Digamos que eu quero aqui a que eu tinha, o estilo que eu tinha antes. Né? Eu quero ter um... Deixa eu só voltar aqui. Né? Eu quero mandar, não receber nada e executar um comando e não precisar retornar nada. Tá? Esse tipo de cara aqui. Existe uma functional interface dentro do pacote do Java que já faz isso? Não recebe nada e não retorna nada? Tem. Lembra? Essa aqui você vai lembrar. A interface Runnable. Olha a interface Runnable. É verdade, Pedro. A interface Runnable a gente usava em Threads. Lembra? Threads. Essa interface Runnable, ela possui um único método abstrato, que não recebe nada e que não retorna nada, que é o método Run. E esse método a gente passava para dentro de uma thread para a gente pudesse executar esse cara de maneira paralela. E aí, esse método run é que vai executar. Runnable era uma interface que já existia há muito tempo atrás. E ela já tinha o formato que o pessoal do Java 8 resolveu para uma functional interface. Olha só o que ela faz, ela simplesmente executa o método run. Tá vendo? Então, ela já é uma interface assim. Ela não possui parâmetro e não retorna nada. E se eu quiser, por exemplo, um método que receba um parâmetro e retorne
e retorne um parâmetro do mesmo tipo, né? Tenha um retorno do mesmo tipo daquele parâmetro. Por exemplo, eu vou botar aqui, eu quero receber, por exemplo, um x, né, um inteiro, que retorna x vezes 2. Será que tem alguma functional interface que já faz isso? Sim, infelizmente nós temos, chama function. Essa function, a gente passa para ela o tipo que ele vai enviar, né, o tipo que ele está recebendo, e o tipo do retorno. Né? Lembra que no Java, o Java é um cara totalmente tipado, então eu tenho que saber o tipo de tudo. E essa interface function, essa functional interface function aqui, ela tem exatamente esse formato. Ele recebe um parâmetro e retorna um parâmetro, e retorna alguma outra coisa. E aí ele é tipado, então eu posso dizer, beleza, eu vou receber um parâmetro do tipo integer e retornar do tipo integer. Mas eu poderia ser, por exemplo, receber do tipo integer e retornar do tipo double, ou receber do tipo integer, ou sei lá, ou receber do tipo double e retornar do tipo string, né? E isso aqui virar, sei lá, teste, né? E retornar uma coisa que é uma string, certo? Então a function ela é uma functional interface que exatamente tem esse formato. E aí eu não preciso, né, ficar criando functional interfaces num formato assim tão normal como esse aqui. Né? Qual que é o método que ela chama? É o método cadê? Apply. A gente chama o apply, nele vai receber um parâmetro, que é exatamente o que está falando aqui, e vai retornar um outro parâmetro. Então vamos pegar aqui o resultado, integer resultado, para a gente ver que foi executado exatamente o comando que a gente esperava. Tá vendo? Ele multiplicou esse cara por 2, que era o que a gente tinha esperado aqui. Beleza? Então, aí dá o resultado de 6. Certo? Então, você vê, a function, ela faz isso. Ela recebe um tipo e retorna um tipo. A gente tem outras variações agora, por exemplo, em cima do function. Eu tenho a bfunction. A bfunction ela recebe 2 caras, né? Se a gente for olhar aqui, ó, ela recebe 2 caras, 2 parâmetros e retorna outro. Vamos colocar, por exemplo, 3 integers aqui, 2 parâmetros de entrada e 1 de saída, e aí eu tenho que dizer quem são, x e y, por exemplo. E aí eu vou retornar, sei lá, x mais y. Você vê? Ó, essa bfunction aqui, o que, que ela faz? Ela recebe 2 parâmetros e retorna 1. E o pode ser de qualquer tipo. É só eu colocar o tipo aqui e pronto, já tá decidido o que eu vou fazer. E aí o método apply dele, né, ele é um apply que recebe 2 parâmetros. Então vamos botar 3 e 4 aqui. Vamos ver o resultado. 7. Tá vendo? Porque ele pegou os 2 caras e somou. Você vê, a function é a padrão, tem as coisas. Aí ela começa então a ter as suas variações. A bfunction, a function, a int function, né? Int function. A int function, o que acontece com ela? Ela recebe um inteiro e retorna alguma coisa que a gente pode escolher. Então eu quero que retorne integer aqui. Só que ele recebe não é um integer, é um int, tá? E aí ele retorna alguma coisa. Ele retorna um integer aqui para nós. Certo? Então é int function. Na realidade pode retornar qualquer coisa. Estou botando integer, mas vamos colocar string que aí fica melhor. Né? Que aí fica, por exemplo, eu estou retornando, pegando aquele inteiro e retornando um resultado. Então, por exemplo, aqui ele pegou esse 3 e transformou numa string. Você note que
Das functional interfaces padrão, a gente tem as variações daquelas que são padrão. A function padrão recebe um tipo e retorna outro. Aí ela varia. Ela pode receber 2, ela pode pegar tipos primitivos. Por que os tipos primitivos são diferentes das que são, das que são dos tipos genéricos? Porque um tipo genérico não pode ter um formato de um tipo primitivo. Toda vez que eu coloco um tipo aqui que é daqueles wrapper como integer, por exemplo, aí eu estou, na realidade, fazendo o autoboxing. E autoboxing sempre tem algum tipo de overhead, né, no trabalho quando a gente desenvolve, quando a gente está fazendo contas e coisas do tipo. Então, se eu estiver trabalhando com contas, nada melhor do que eu usar os tipos primitivos mesmo. Certo? Então tá, falei do tipo function, agora vamos começar a fazer todas as outras variações, né? A function recebe uma coisa, retorna outra. Aí nós temos a supplier. O supplier, ele não recebe nada e retorna alguma coisa, ou seja, ele provê, né, um supplier. Então, por exemplo, aqui, retornou 2, né? E aí a gente então usa o método get, né? Estou transformando, estou fazendo provendo, né, um valor para cá para dentro ou alguma conta, alguma coisa nesse supplier. Aí nós temos as variações de supplier, né? O int supplier, double supplier, enfim, tem vários deles aqui. Nós temos o consumer. Acho que tem uma letrinha maior aqui. Nós temos o consumer. O que o consumer faz? Ele recebe uma coisa e não retorna nada. Consumer não é com M, né, T? Ele recebe uma coisa e não retorna nada. Então eu posso colocar aqui um x, né? No caso eu estou falando que esse x é um integer. E não posso retornar nada. Então, sei lá, por exemplo, um sysout aqui. Que faz alguma coisa, certo? Ops. E aqui eu não posso usar get, né, galera? Eu não estou retornando nada. Então eu não posso pegar o resultado. Eu tenho que só executar. E executar é o método accept. Vou passar um valor aqui. E ele só vai executar para a gente ver. Ó, accept 4. Aqui. Belezinha? Então, beleza. Falamos do function, falamos do supplier, falamos do consumer, falamos do runnable. E está faltando então o predicate. Né? O predicate é um muito utilizado na API de streams, que ele na realidade recebe alguma coisa e retorna um boolean. Certo? Java útil, function predicate. E ele retorna um boolean. Né? Por exemplo, se o x for par, ele retorna. Né? Então, predicate. E aí a gente chama um método chamado test. Esse é o método que ele usa para rodar. Então, vamos testar o 5 aqui. E ele tem que retornar true ou false. Vamos pegar esse cara aqui e jogar aqui dentro. Ó, no caso aqui, ó, passei o 5, ele retorna o false. Se eu passar o 6, ele vai retornar true. E predicates são muito comuns lá, por exemplo, nos filtros dos streams. A gente vai usar eles bastante. E é muito comum a gente receber um elemento e calcular se aquele elemento se por algum motivo, aqui, em relação àquele elemento, aquilo é true ou false. Certo? É um predicate. Então, são os 5 tipos mais comuns. Runnable, function, consumer, supplier e predicate. Ok?
Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. A gente falou então aqui das functional interfaces e das principais functional interfaces que tem dentro do Java 8 que a gente pode usar sem precisar criar nossos, ok? Então, se você gostou, dê o seu like aí e acompanhe a gente nessa próxima série de vídeos sobre lambdas, ok? Um grande abraço e até a próxima!